No estudo de hoje, nós iremos falar sobre a forma que Deus governa este mundo e faz com que os seus projetos, os seus planos sejam realizados. Algumas pessoas acreditam que Deus ele governa através do seu poder, mas não. Deus governa através da autoridade, através da sua autoridade. E algumas pessoas sempre me perguntam qual a diferença entre poder e autoridade. Eu quero falar bem rápido sobre a grande diferença. Quando um filho, por mais que ele faça academia, ele depara diante de sua mamãe ou de seu papai, ele pode dizer que ele tem poder, talvez por ser um lutador, um homem preparado, ele tem poder nos braços, nas pernas, então ele tem poder. Quando ele aproxima de sua mãe ou de seu pai, ele aproxima de autoridade. Aquela mamãe, aquele papai, podem ser velhinhos, fraquinhos fisicamente, mas eles têm autoridade. Aquele filho, geralmente, ele se depara diante da autoridade, ele com poder, mas diante do papai e da mamãe, ele depara diante de autoridade. Vamos ainda fazer mais uma ilustração para que todos possam entender. Digamos que você seja motorista e você esteja dirigindo uma carreta em uma BR, em uma autovia, você esteja em um local que você possa dirigir a sua carreta livremente. Você tem em suas mãos o poder. Você tem uma carreta potente em suas mãos. Talvez eu creio com um motor muito potente. Então você dirige com muito poder. À frente tem um policial. E este policial, um policial franzino, um policial pequeno em estatura, ele tem em suas mãos um apito e de repente levanta as mãos, apita e dá o sinal para que você pare. Preste bem atenção. Você tem poder, mas à sua frente tem um policial que é uma autoridade. Imagina que você quisesse então passar em cima da autoridade. É lógico que você não chegaria tão distante, porque ao passar por cima da autoridade, você estaria enfrentando até as Forças Armadas, se necessário fosse, e até mesmo o gabinete de um presidente da República, se assim for necessário. Portanto, existe a diferença entre poder e autoridade. Deus, ele não governa este mundo, nem executa os seus planos através do seu poder. Senão ele faria tudo o que for necessário, ele estaria fazendo. Mas ele governa através da sua autoridade. Preste bem atenção que o diabo, ele se levantou contra a autoridade de Deus. Quando ele era um anjo de luz, ele se levantou contra a autoridade de Deus. Ele enfrentou a autoridade de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, para vencer o diabo, para realizar os planos do nosso Deus Todo-Poderoso, que é salvar a humanidade, ele se humilhou. Ele se humilhou. Ele não quis ser igual a Deus. Se humilhando, obedecendo à autoridade, ele veio, morreu, ressuscitou e nos deu a salvação. Muito bem, no livro de Romanos, no capítulo 13, do versículo 1 e o 2, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Preste bem atenção na última palavra. Trazem sobre si mesmo a condenação.
Romanos capítulo 3, do versículo 1 e o 2. Você agora me pergunta quais são as autoridades que o Senhor constituiu sobre o seu reino, sobre a sua igreja, para levar a palavra. Eu já disse que Deus, ele executa os seus planos não através do seu poder, mas através da sua autoridade, e toda autoridade emana do trono de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Efésios, do capítulo 4, do versículo 11, nós encontramos o seguinte versículo, Paulo dizendo: e ele mesmo, referindo-se a Jesus, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. No versículo 12, ele continua explicando por que o Senhor deu estes homens, estes dons, essas autoridades para a igreja. Diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Todos esses homens foram dados com autoridades delegada por Deus. A autoridade desses homens não são autoridades próprias, são autoridades delegadas por Deus, delegadas do trono de Deus para execução do serviço do Senhor. Versículo 13 ainda diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Existe uma finalidade pela qual o Senhor Jesus, ele doou, entregou para a igreja estes homens para estar realizando a sua obra. Preste atenção. Quando você se levanta contra uma autoridade, quando você se rebela contra uma autoridade, você está rebelando contra o trono de Deus. Talvez você agora sentado aí no seu sofá, ou mesmo dentro do seu carro ou gabinete, você esteja pensando assim: apóstolo, e quando a autoridade está em pecado? Quando a autoridade erra, eu tenho o direito de me levantar contra esta autoridade? Eu tenho o direito de difamá-la, ou então está levando a público o erro dessa autoridade? Bom, vamos pontuar. Queridos, quando uma autoridade é levantada, ela é levantada pelo Senhor Jesus, não pelo fato dele ser um santo. Ele está sujeito a falhas, a erros, está sujeito a tudo isso. Mas eu quero te adiantar algo. Você sabia quando uma autoridade ela erra, é aí que manifesta os rebeldes? Você sabia que é exatamente no erro de uma autoridade é que manifesta aqueles que no fundo, lá no coração, eles têm o desejo e eles são rebeldes? Vamos a exemplos bíblicos. Quando a arca ela desceu, quando a arca estava agora em terra, Noé, aquela autoridade de Deus, ele sai da arca e ele comete uma falha, ele erra. Ele plantou uma vinha, ele não errou por ter plantado uma vinha, ele colheu o fruto, colheu ali a uva, ele não errou por isto. Ele fez um vinho, fazendo o vinho, ele embebedou-se daquele vinho e tirou a sua roupa dentro da tenda, ficou nu. A autoridade estava nua. Preste bem atenção. Quando o homem comete um pecado, ele fica nu. Não foi isso que aconteceu com Adão e Eva? Quando eles pecaram, eles descobriram que eles estavam nus. Portanto, estava ali no Éden, ao pecar, ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles olharam e perceberam que eles estavam nus. Então, a nudez representa pecado, representa erro. Então, lá estava Noé, a autoridade daquele tempo,
ele estava nu. Naquele instante, um dos seus filhos, Cã, ele se apresentou diante dos seus irmãos e ele disse: o pai, o nosso pai, ele poderia estar dizendo ainda, a autoridade constituída por Deus entre nós, embebedou e está nu. Ele expôs a nudez do seu pai. Ele expôs o erro do seu pai. Queridos, hoje isso acontece frequentemente. Pessoas que expõem a nudez da autoridade. Pessoas que expõem o pecado das autoridades. Você pergunta, apóstolo, o que eu devo fazer? Entregar nas mãos do Senhor. Entregar nas mãos de Deus. Porque quando você expõe, acontece o mesmo que aconteceu com Cão. Sabe o que aconteceu? Ele foi amaldiçoado. Os seus dois irmãos, Jafé e Sem, tomaram o manto e foram de costas para não ver a nudez do seu pai e cobriram a nudez do pai. Existem aqueles que se põem na brecha para cobrir. Não é cobrir o pecado, não é esconder o pecado, mas para cobrir a nudez da autoridade e deixar que Deus trate daquele que ele levantou. Portanto, nós vemos aí a maldição. Então, muitos hoje são amaldiçoados, queridos, como foi amaldiçoada Miriam. Quando ela e Arão se levantaram e disseram: olha, não é só por Moisés que Deus fala. Não é só por Moisés, Deus não é o único, Deus não fala apenas por este homem, ele não é o único a ouvir a voz de Deus. Deus nos ouve também. Miriam levantou contra a autoridade. Sabe o que aconteceu com ela? Ela ficou leprosa. Por 7 dias, aquela mulher esteve leprosa. E quando ela estava leprosa, a caminhada parou. Aqueles que caminhavam em direção à terra prometida pararam. Sabe o que acontece, queridos? Quando há pecado, principalmente da rebelião, a obra para, a igreja para. Nós encontramos hoje muitos rebeldes à frente de uma congregação, rebeldes à frente de ministério, queridos, e muitas vezes o ministério parado. Ele deveria crescer muito mais, mas parado. Por quê? Porque houve o espírito de rebelião contra a autoridade de Deus. Você pergunta, não, foi contra a autoridade do homem, mas a autoridade do homem é delegada por Deus. Portanto, eu quero te aconselhar, se posso te aconselhar, eu quero te aconselhar neste momento. Não deixe entrar dentro de sua casa espírito de rebeldia. Não deixe. Quando você olha para um ministério, cada ministério é constituído de uma forma. Existem aqueles ministérios que são os presidentes, são os coordenadores, são aqueles homens que Deus colocou para coordenar regiões, são os pastores que pastoreiam a congregação local, são autoridades colocadas por Deus. E quando nós olhamos para um ministério, nós vemos então uma hierarquia dentro do ministério. E isto é colocado por Deus. Existem alguns ministérios que eles têm um apóstolo. O apóstolo é o presidente de um ministério. Dentro da região é colocado os bispos. Os bispos, eles são autoridades colocadas por Deus dentro de uma região para estar pastoreando pastores. Os pastores, eles pastoreiam dentro de um local, dentro de um endereço, dentro de um bairro ou vários bairros. E ali as ovelhas se ajuntam para louvar, glorificar a Deus e para ser instruídas na palavra por um pastor, por uma pastora. Preste bem atenção. Quando um pastor, ele se levanta contra a autoridade de um bispo ou de um superintendente, queridos, ele comete um pecado. Olha para a vida desse pastor a partir do levante. Ele começa uma descida. Ele começa a descer os degraus da saúde, da prosperidade, das bênçãos. E você pergunta, mas por que razão? Porque levantando contra a autoridade,
ele levantou contra o trono de Deus, e o céu se abre, não para bênçãos, mas para maldição, queridos. Observe bem, uma igreja que tem bispos. Quando um bispo levanta contra a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, que é o apóstolo, você percebe que este bispo começa a adoecer. O seu ministério começa a entrar em descompasso. Você percebe que as enfermidades começam a ser constantes em sua vida, em sua família, separações, porque o céu se abre não para derramar bênçãos, mas sim, queridos, para que seja cumprida o que diz na palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 13, versículo 2. Ele traz para si mesmo a maldição. Queridos, é necessário que nós venhamos meditar sobre isto. Meditar. E existem muitos que ainda dizem, não tem problema eu falar de um pastor ou falar de uma pastora, não tem nenhum problema, porque um dia nós vamos julgar até mesmo os anjos. Olha, não confundem as coisas. Deus, ele governa este mundo e a sua igreja através da autoridade que emana do seu trono e não através do seu poder. Portanto, quando alguém rebela contra a obra do Senhor, quando alguém rebela contra a autoridade que Deus levantou sobre a sua vida, ele está praticando um pecado, como um pecado de feitiçaria, como diz o profeta Samuel. Apenas para encerrar, medite em algo que eu quero te falar. Lembra daquela pessoa que Deus levantou para colocar azeite sobre a sua cabeça? Lembra daquela pessoa que Deus levantou para te chamar um dia, para que o azeite corresse sobre a sua cabeça? Eu quero que você medite no que eu vou te informar neste momento. Quando você não honra a unção do seu líder, você não é abençoado. Quando você não honra a unção da liderança que está sobre a sua vida, você não é abençoado. E outros também não irão honrar a unção que está sobre a sua vida. É por isso que nós encontramos todo líder, seja homem, seja mulher, quando ele não honra a unção da sua liderança, os seus liderados, eles quebram também contigo. Eles levantam contra você. Eles não honram a unção que está sobre a sua vida. Nós só somos abençoados a partir do momento que nós honramos a unção daqueles que estão sobre nós. Que Deus em Cristo abençoe. Receba um forte abraço deste apóstolo que vos fala neste momento. E se porventura você sentir o desejo de contribuir com a obra missionária, aí está a chave do nosso Pix. Você pode fazer um Pix e nós estaremos dando continuidade. Vamos dar continuidade, sim, a esta obra, e você se tornar um mantenedor dessa obra em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Um forte abraço, graça e paz.